Hoje nós vamos aprender um pouco sobre investimentos em renda variável. Basicamente, vamos iniciar pelos conceitos e depois nós vamos detalhar em outras aulas os ativos, tipos de investimentos. Hoje nós vamos entender o que são esses investimentos em renda variável, quais os tipos mais comuns, mais conhecidos, e vamos finalizar com algumas dicas de como começar esses nossos investimentos. Bom, como o próprio nome sugere, a renda variável, eles são aqueles investimentos que vão sofrer variações, daí vem o nome. Ou seja, os preços, a rentabilidade, elas estão sempre oscilando. Por isso, é um investimento mais arriscado, porque na verdade você nunca vai saber se o valor que você investiu voltará menor, igual ou maior. Entretanto, você pode atingir um retorno muito melhor, tendo em vista as rentabilidades, a diversificação dos seus investimentos e um maior poder de negociação. Apesar dessa volatilidade, lembrando que volatilidade é essa oscilação nos preços dos ativos. Essa volatilidade, ela é interessante é interessante que vocês separem uma parte do dinheiro e apliquem sim nesse tipo de investimento. Então, já imaginou você aplicar uma quantia de R$100 em renda variável e ter um retorno de 200? A gente está falando aqui de uma rentabilidade de 100%. É muito bom, não é? A renda variável torna isso possível. Na renda fixa, não é um cenário possível. Então, hoje vocês vão descobrir o que são os investimentos de renda variável, os tipos que existem e algumas dicas. Vamos lá? Bom, o que são esses investimentos? Renda variável é um dos tipos de investimentos que estão aí disponíveis para a gente. A diferença é o modelo de atuação desse tipo de investimento, porque ele não fornece garantia de que todo o dinheiro que a gente investiu vai retornar para nós. Quando você faz um investimento em renda fixa, eu invisto lá R$1.000 por um período determinado e eu tenho um rendimento determinado no final desse período. Então, eu recebo aquilo que eu investi acrescido de uma rentabilidade aí conhecida. Na renda variável, não. Então, ela não oferece essa garantia, né? Ao saber disso, é importante que você saiba, então, né, tenha essa consciência de que pode ter tanto perdas como ganhos, né, em alguns momentos. É um mercado que está mudando, não é nem todos os dias, ela muda todos os minutos de um mesmo dia. Os retornos dos investimentos de renda variável, eles dependem de inúmeros fatores. Eu estou citando aqui para vocês os principais, que são crescimento da empresa na qual você investiu. Então, eu preciso escolher, né, empresas que tenham realmente um potencial de crescimento. Senão, nós não vamos conseguir ter uma valorização desse ativo e eu não vou rentabilizar bem. Então, o crescimento da empresa, ela cresceu, ela estagnou, ela diminuiu. A situação econômica da empresa investida. É a mesma coisa hoje, né? Em janeiro de 2020, eu investir na Oi e na Magazine Luiza é completamente diferente. Então, eu preciso entender a situação econômica da empresa que eu estou escolhendo. Comportamento dos mercados financeiros. Eu preciso identificar isso para entender, eu estou no movimento de alta, eu estou no movimento de queda. Alterações do dólar. No mercado de renda variável, a cotação da moeda americana, ela influencia diretamente na queda ou na subida, na alta da bolsa. Então, eu preciso também acompanhar e entender essas alterações. Evolução econômica de um país, então eu preciso entender como é que está a economia, a política, o momento do país onde eu vivo, e não somente do meu país, mas a economia mundial. Então, nós estamos em janeiro, é o primeiro mês deste ano ainda. Nós já tivemos a questão Estados Unidos e China, estando aqui no Brasil, o que isso tem a ver? Influenciou absurdamente, né, na volatilidade da bolsa. Temos agora o coronavírus, temos a questão de Estados Unidos e Irã e a ameaça dessa guerra, né? E isso falando de um único mês.
Então a economia mundial, ela reflete em todas as bolsas, em todos os mercados, e isso vai fazer com que essa renda varie. Então, as bolsas dos mercados financeiros, elas são muito sensíveis a qualquer mudança e elas podem ser interpretadas de forma positiva ou negativa pelos investidores. Esses mercados, eles são considerados como um termômetro para a economia, porque são eles que determinam os preços dos ativos. Quais os tipos de investimentos que existem quando nós falamos de renda variável? Esses investimentos, eles vão oferecer a você tanto riscos como recompensas que podem ser maiores ou menores. Então, gente, não existe um tipo melhor do que o outro. Mas são várias maneiras que vocês têm aí à disposição para aplicar o seu dinheiro. E isso vai de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos pessoais e financeiros. Se você conhecer cada um deles, entender o seu funcionamento, isso pode te ajudar a investir melhor. Então, descubra os principais tipos de investimento abaixo. Nós temos as ações, fundos de investimento imobiliário, conhecidos como FIIs, os ETFs, opções e fundos de investimento. Em se tratando deste último item, existem vários tipos de fundos disponíveis no mercado e nós vamos estudá-los. Eu vou preparar para vocês uma aula somente sobre fundos para que vocês diferenciem, entendam um dos outros e saibam escolher, eventualmente, né, se for uma opção de investimento, aquele que vai mais ao encontro dos objetivos e necessidades de vocês. Embora esses 5 tipos de investimentos em renda variável que eu passei aqui acima sejam os mais conhecidos, os mais populares no mercado, existem também em renda variável outros tipos de investimentos que vocês podem escolher. Eu estou listando aqui abaixo apenas para que vocês saibam da existência, se de repente estão estudando um material, alguém comenta com vocês, para que vocês, o que é isso, né? Então vocês vão saber, vão ter conhecimento da existência, mas nós não vamos nos aprofundar neles. E eu estou deixando aqui também na forma de link, porque havendo o interesse de ter um conhecimento mais profundo, cada um desses temas aqui, os BDR, CEPAC, Standard & Poor's 500, o índice Bovespa, índice Brasil 50, índices BRICS, eles são links que vão levar vocês direto para o manual da Bolsa, onde lá vocês vão ter todas as explicações técnicas de cada um deles, ok? Bom, algumas dicas de como começar a investir. Agora que vocês já entenderam, né, compreenderam o que é que são os investimentos de renda variável e os tipos de investimentos que existem, bora começar a investir? Então, aqui nós temos algumas dicas para esse início. Gente, quando nós falamos de renda variável, é preferível que vocês invistam durante um período de tempo maior. Nós estamos falando aqui de investimentos de médio ou longo prazos, 3 anos ou mais. Por quê? Porque esse período mínimo de 2, 3 anos, eles vão permitir que vocês surfem a onda de valorização dos ativos que vocês escolheram ou que vocês recuperem perdas temporárias. Eu posso ter comprado aí alguns lotes de ações de uma empresa e ela está no momento de queda, depois de 1 ano, por exemplo, que eu adquiri esses ativos, ela passa por um momento de queda e depois ela começa a se recuperar. Porque quando falamos de renda variável, guardem muito fortemente este conceito. A renda variável, ela não sobe e nem desce em linha reta. Ela tanto faz o movimento de subida como o movimento de descida em zigue-zague. Então, se você está no momento, 1 ano depois que eu comprei, aquelas ações estão no movimento de queda, eu aguardo a recuperação e a reversão desse movimento para iniciar novamente um movimento altista. Então, por isso a importância de um investimento pensando em médio a longo prazo. Tá? Então, tanto eu aproveito um movimento completo altista de valorização, quanto também me dou um prazo para recuperar uma possível perda temporária até que a empresa se recupere e eu passe a rentabilizar aí de acordo com o preço de compra. Outra dica é diversificar os seus investimentos. Então, não escolham apenas um tipo de investimento.
E dentro desse tipo de investimento, também distribuo entre diferentes empresas. Deixa eu clarificar para vocês. Não invistam somente em ações. Escolham mais de um tipo de ativos. Então, eu vou investir, por exemplo, em ações, em FIIs e em fundos de investimento. Eu escolhi 3 tipos de investimentos. Só que dentro de cada um deles também é importante que vocês diversifiquem. Então, quando eu falo de ações e FIIs, eu não vou, por exemplo, escolher a ação de uma única empresa e colocar todo o meu capital em uma única empresa. Então, dentro desse tipo de investimento, que são ações, eu vou diversificar escolhendo mais de uma empresa. Algumas empresas e vou investir em ações. Escolho alguns FIIs e invisto neles, de segmentos diferentes, sempre diversificando. Um outro ponto importante é preferível você investir de forma regular, então um pouco por mês, por exemplo, ao invés de você fazer investimentos maiores, só que com espaçamento de tempo maior, né? Só esporadicamente. Porque investindo de forma mais regular, vocês vão ter também uma melhor diversificação em relação ao tempo. Porque cada vez que vocês forem fazer um aporte, ou seja, vocês forem colocar mais dinheiro nos seus investimentos, vocês têm o preço do dia, do momento ali no ativo. Então, ao longo do tempo, você também vai ter uma melhor diversificação. Um outro ponto importante, inicie aos poucos e vai aumentando aí a sua confiança nesse tipo de investimento. Então, não precisa pegar um montante que para você é significativo e colocar todo em renda variável. Faz um teste, escolhe uma ação, né, umas 2 ou 3 empresas, coloca um pouco de dinheiro nelas, acompanha por um mês ou 2, para você se habituar a essa volatilidade, para você ver que a tua ação subiu de preço, está acima daquilo que você comprou e você está tendo uma rentabilidade bacana, para pegar um movimento de queda onde de repente a tua ação fica menor do que o valor que você comprou e aí você está tendo um prejuízo temporário. Faça testes, vá aos poucos. Como dizem no bom inglês, take your time. Então, faz no seu tempo, até que você vá aumentando a sua confiança e também os aportes nesse tipo de investimento. E um ponto importante é definir objetivos financeiros do curto, médio e longo prazo antes de começar a investir. Assim vocês vão fazer um planejamento definindo o orçamento para que vocês saibam como que vocês vão alocar o portfólio, né? Isso é fundamental, nós já tivemos uma aula sobre alocação de portfólio. Para a gente concluir, gente, vocês podem obter um retorno muito significativo investindo na renda variável, nesse formato de investimento. Agora, caso vocês não tenham muita segurança para iniciar essa jornada na renda variável, é fundamental estudar antes, entender o funcionamento. Nós estamos fazendo isso na comunidade do investidor no Telegram, passo a passo, para que vocês tenham toda a base de conhecimento, porque o conhecimento traz a segurança para que vocês possam tomar as decisões. Então, vocês vão entender o funcionamento, os riscos e as oportunidades. E aí, dessa forma, vocês vão investir de forma consciente e responsável. Porque somente o conhecimento vai ajudar cada um de vocês a selecionar os investimentos mais adequados aos objetivos, às necessidades de cada um de vocês. Além disso, vai facilitar o monitoramento do status dos investimentos. E assim, eu não tenho como encerrar essa videoaula antes de reforçar esse ponto. Acompanhem e monitorem os investimentos de vocês em renda variável sempre. Não é para comprar um ativo, comprei Vale, comprei Petrobras, é uma empresa governamental, é sólida, é comprar e deixar lá. Não. Quem fez isso em 2008, praticamente teve um prejuízo, praticamente perdeu quase todo o capital investido. Então, Petro, né, comprou as ações da Petro e ela despencou por conta da crise, por conta de uma série de cenários econômicos. E hoje, quantos anos depois, as pessoas começam a recuperar? Então, não existe empresa segura, não existe 100% sólido, a renda variável, ela varia. A partir do momento que vocês analisam periodicamente os resultados das empresas que fazem parte da carteira de vocês,
verificam se não houve mudança nos fundamentos, acompanham o que acontece na economia, no setor de atuação dessas empresas escolhidas por vocês, vocês estão preparados para a tomada de decisão no caso de alguma mudança não esperada. E aí, se for o caso, mudem a estratégia, troquem os ativos. O que é uma troca de ativo? Eu vou vender a ação de uma empresa que eu entendo que não está mais com bons fundamentos ou com resultados esperados e compro e invisto numa nova empresa. Vocês podem fazer isso a qualquer momento, mas sem o monitoramento e acompanhamento, isso não será possível. Gratidão, um grande abraço e vamos juntos, em frente e para o alto.